Boa noite, boa noite. Cá estamos nós para mais uma live. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. E para quem vem a primeira vez aqui, peço por gentileza que assista ao vídeo que nós fizemos no dia 2 de fevereiro, que foi quando iniciamos esse canal, que vai explicar em detalhes o porquê que hoje estamos fazendo e todas as motivações que geraram esse movimento. Ok? Mas assim, só para você entender rapidinho, se é a primeira vez que você vem aqui, nosso objetivo central é encontrar o caminho que leva, como diz Jesus, ao caminho estreito, o caminho apertado, que leva à porta estreita, que leva à salvação. Achamos que a coisa mais importante que existe para fazer durante nosso período aqui na Terra é buscar essa salvação das nossas almas, que é o que vai nos levar à eternidade. Nosso tempo aqui na Terra é bem rapidinho, ele passa rápido, e nós precisamos mesmo permanecer no caminho que nos leva a Jesus e a nossa salvação das nossas almas, né? Entre estar com Jesus e com o inimigo, depois que esse corpo se desfizer, nós preferimos ficar com Jesus, ok? Então, nós temos como verdadeiro o Novo Testamento, usamos como referência o estudo bíblico feito de manhã pelo pastor Sandro Rocha, na live Manhã com Deus, isso porque eu não sou pastor, e assim a gente está sempre respaldado por um pastor que eu considero fantástico. Após a reflexão, nós sempre buscamos uma decisão, porque achamos que não adianta a gente refletir sem que a gente tome uma decisão e sem que, a partir disso, nós passemos a agir de forma que nós possamos seguir esse caminho. Não adianta a gente aprender muita coisa, refletir sobre isso, não decidir nada e não tomar uma atitude. Então, o objetivo desse canal é isso, né? Que todos nós aqui nesse canal somos buscadores, então nós queremos chegar a uma decisão que nos leve a uma ação que nos faça seguir esse caminho que leva a Jesus, ok? Todos são bem-vindos, independente do seu credo, e fazemos isso aqui de segundas a sextas-feiras, sempre nesse horário das 19 horas, então, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do estudo de Marcos 6, de 20 a 29, que trata especificamente da morte de João Batista, ok? Que diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. Herodes, na verdade, gostava de João. Quem não gostava dele era a mulher dele, já vamos entender por quê. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele tinha bebido um pouquinho demais, né? E conseguiu a filha da Herodias agradá-lo. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, porque, como já falamos antes, ele gostava dele, né? Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Nós sabemos que um rei não pode negar sua palavra. A palavra dada tem que ser cumprida. Um rei, todo dito real, tinha força de lei. Então,
se ele disse uma coisa, ele tinha que cumprir, gostando ou não. Se ele tivesse cometido um erro, azar. Mesmo que ele tivesse triste, ele tinha que cumprir. Enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. Ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o corpo e puseram num sepulcro. Esse é o texto, então. Então vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e entendimento necessários para que compreendamos a palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Sobre as profecias e visões, antes da gente entrar no texto, eu vou falar um pouquinho de profecias e visões e curas. Porque eu acompanho o pastor Sandro Rocha, porque ele tem esse dom que Deus deu para ele de profetizar, de ver coisas que vão acontecer no futuro. E eu acompanho ele há bastante tempo já e vejo que tudo que ele colocou até hoje se cumpriu. Uma questão que a gente tem que aprender sobre profecias é com relação a prazo. A profecia, e eu aprendi isso com ele mesmo, a profecia em que alguém diz assim, amanhã, tal horário, vai acontecer isso, tal, normalmente não é uma profecia real. Então a profecia é uma visão de algo que vai acontecer para frente. Se isso vai acontecer imediatamente ou daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, não se sabe, mas se sabe que ela vai se cumprir. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? E essa noite que passou, ele teve uma visão interessante que ele comentou, né, que tudo que ele tem comentado está se concretizando à risca, né? Sendo todas... E ele afirma que todas essas questões complicadas pelas quais o Brasil está passando vão ser resolvidas. Isso ele já tem colocado em diversas outras profecias e que ele já apresentou nesse último ano, né? E então assim, ele nos dá uma esperança bastante grande, porque quando Deus diz para ele que as coisas vão ser resolvidas, as coisas serão resolvidas, né? Então assim, eu hoje tenho essa tranquilidade, essa certeza de que a liberdade voltará a reinar no nosso país, né? Apesar de que nós vamos passar momentos complicados ainda, né? Lógico, porque toda ação gera uma reação e a gente sabe que as coisas não são simples. Então, mas provavelmente vamos ver aí nos próximos dias ou semanas ou meses coisas inimagináveis. Ok? Então, porque eu sigo o pastor, né? Porque assim, eu acho, aliás, foi o que me fez até voltar esse caminho de uma forma assim mais focada, tal. Porque o relacionamento que ele tem com o Espírito Santo é sui generis, né? Eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse esse nível de relacionamento que ele tem dessa forma tão clara e precisa, né? Como se o Espírito Santo fosse um amigo dele com quem ele batesse papo mesmo. E tem vezes que essa conversa é bem interessante e engraçada até. Os comentários dele são fantásticos com relação a isso. Então, essa busca, né? Essa busca que eu tenho em mim, acredito que você também tem, que é de conseguir essa intimidade com Deus, né? Porque a gente sempre imagina Deus assim como alguma coisa lá distante, que está em algum local, lá não sei onde, quando o Espírito Santo está conosco aqui o tempo todo, né? A questão é se nós queremos ouvi-lo ou não, se a gente aceita essa proximidade dele ou não. Ok, lá vamos nós. Então, quanto ao texto, Herodes não queria matar João Batista, né? E, assim, às vezes fazemos coisas não porque queremos, mas porque os outros nos obrigam e colocam
o que a gente falou, o que a gente deve fazer como uma obrigação nossa, quando às vezes nem é. Às vezes nós não temos que fazer aquilo que as pessoas acham que a gente deve fazer. Muitas vezes não, né? Nós deveríamos estar sempre sujeitos mesmo ao Espírito Santo. E não devíamos permitir nunca que as pessoas nos obriguem a fazer as coisas que nós não devemos. Então, se a gente está num local e acontecem coisas ali com as quais a gente não concorda, saímos, né? Não precisamos permanecer ali. Porque também queremos dar um testemunho bacana, queremos falar alguma coisa para aquelas pessoas, ok. Mas também não adianta a gente se tornar chato. Não adianta a gente se tornar desagradável às pessoas. Às vezes o Espírito Santo nos inspira a falar alguma coisa ali. Mas permanecer no ambiente tendo que fazer coisas que todo mundo faz e a gente porque está junto deve fazer também, não. Isso não tem sentido, né? Ele fez um comentário interessante que um ator famoso de Hollywood perdeu seu papel porque se recusou, no contexto lá no filme, ele tinha que beijar uma mulher no filme. Mas ele havia feito uma promessa para sua esposa de que ela seria a única pessoa que ele beijaria. Então, assim, ele perdeu o papel, perdeu o dinheiro, mas não perdeu nem sua honra, nem a sua dignidade, que ele havia dado a sua palavra e honrou com ela. Então, assim, honrar a palavra que a gente tem é a coisa mais importante que existe, porque o que nós temos aqui senão a nossa palavra, não é verdade? Se as pessoas acreditarem na gente, a gente pode fazer muita coisa boa, né? Mas se não acreditarem, tudo que sai da nossa boca não vale nada. Não é verdade? O mundo não pode impor para nós o que não queremos e nem podemos assumir o que nós não podemos arcar. Se nós não podemos arcar com alguma coisa que a gente está colocando, melhor não colocar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque fique quieto. Não é necessário a gente querer mostrar mais do que é, ou querer ser o que a gente não é, ou querer... Normalmente nosso ego atrapalha muito nisso, né? A gente acaba dizendo o que a gente não deveria, e prometendo o que a gente não pode cumprir. Então, precisamos ser crentes onde quer que estejamos, né? Muitas pessoas consideram o dinheiro mais importante do que os seus princípios e se vendem. Então, isso a gente vê acontecendo aí à torta e à direita, não é verdade? Basta a gente abrir qualquer noticiário, a gente vai perceber isso. O dinheiro passou a ser mais importante do que Deus. Diz numa palavra de Deus, né? Não podeis servir a Mamon e a Deus. Porque ou você serve ao dinheiro ou você serve a Deus. Servindo a Deus, ele até pode te dar muito dinheiro, mas é por consequência, não por objetivo. Que ali onde está teu tesouro, está teu coração, é o que diz a Bíblia. Então, se nós sempre estamos trabalhando exclusivamente para buscar dinheiro, nós esquecemos de Deus. E à medida que a gente tem mais tesouros e mais dinheiro, quanto mais a gente tem, mais a gente esquece de Deus. Aí de vez em quando Deus nos dá uma puxada de tapete, né? E a gente fica sem nada. E a gente diz assim, Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aí às vezes a gente acorda para a realidade e sai da fantasia. Não é assim? Muitas vezes a nossa própria família, né, nos pressiona a fazer coisas que nós não queríamos fazer. Isso acontece em centenas de pequenas e muitos detalhes que a gente acaba sendo obrigado a entrar num esquema, num sistema que a gente não quer. Quantas vezes a gente fez coisas para agradar alguém, mas desagradamos a Deus? Isso é principalmente o mais complicado é quando a gente está num grupo, né? Tá todo mundo ali conversando e bebendo e começando a falar um monte de bobagem. E você é amigo daquela turma toda tal, e o que você faz? Você permanece ali, você se retira. Normalmente a gente acaba permanecendo e acaba participando de alguma forma, porque a gente também não quer brigar com todo mundo, porque afinal são nossos amigos, né? Não é assim? Então,
Mas à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus e decide segui-la, a gente passa a fazer isso. Porque a gente descobre que servir a Deus é muito mais importante do que servir aos homens. Boa noite, ô cerealista. Boa noite, Mentalização Li. Boa noite. Boa noite, Amoei, Amoei. Boa noite, Santos. Boa noite a todos, bem-vindos. Que legal que vocês estão aí. Então, o que nós precisamos aprender a ter o caráter de Cristo. Você vê que Jesus, quando caminhava, não tinha conversa com ele, né? Certo é certo, errado é errado, e não tem meio termo. Nunca fez coisas para agradar as pessoas. Muito pelo contrário, né? Ele era preciso nas colocações dele e não lembra quando Pedro naquele momento que diz assim, que ele não deixaria que Jesus fosse morto, crucificado, que fosse. Ele vira para Pedro e diz assim, te arreda de mim, Satanás. Então, mesmo com Pedro, que ele tinha uma convivência fantástica, né? Quando precisava, ele enquadrava as pessoas naquilo que elas têm que ser enquadradas. Ele não tinha papas na língua, né? O que é certo, o que é errado. Mateus 10:37 diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, está falando de Jesus, né? Não é digno de mim. A quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, se Jesus diz que nem os pais nem as filhas podem ser mais importantes do que ele, né? Não é digno dele. Nem pais nem filhos. Imagina amigos, ou imagina pessoas distantes, imagina os outros. Né? Então, mas é lógico isso, né? Porque se a gente seguir Jesus e tudo que ele nos passou, nós sempre seremos abençoados. E nossa família será abençoada a partir disso também. Agora, se a gente desprezar Jesus e os ensinamentos dele e querer fazer outras coisas que não façam parte dos ensinamentos para agradar nossos pais e nossos filhos, não vai ser bom. Então, o recado está muito claro e preciso, né? Essa frase já mostra que a relação com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está sempre acima de qualquer coisa. Então, temos que ter sempre isso em mente, né? Jesus sempre em primeiro lugar. Por isso que ele veio para cá e se sacrificou por nós e deu a vida por nós para que nós pudéssemos viver. Então, ele está sempre acima de tudo. Então, o fato é que para agradar Jesus mas muitas vezes mesmo a gente vai desagradar as pessoas. Muitas vezes. Né? Dificilmente se consegue fazer as duas coisas, especialmente se esses já não estiverem no mesmo caminho. Eu outro dia estava num aniversário que tinha umas 30 pessoas lá, no domingo retrasado, não nesse último anterior, que todas as pessoas ali estavam seguindo esse caminho já de Jesus. Que ambiente fantástico aquele ali. Ali realmente você podia curtir aquele ambiente, era um ambiente alegre, feliz, todo mundo curtindo ali, ninguém falando besteira, ninguém bebendo o que não deveria. Então, assim, fantástico quando as pessoas estão no mesmo caminho. Aí dificilmente você desagrada bem. Mas quando isso não acontece, fica mais complicado mesmo. Mas quando passamos a obedecer a palavra de Deus, seguindo o norte, né, o caminho que ele tem nos colocado, eu sempre digo que o Novo Testamento é um mapa que ele nos deixou, né, começamos a ver coisas maravilhosas acontecerem. Deus vai abrindo portas de forma que normalmente nem imaginamos. De repente alguma coisa acontece e diz assim, uau, mas que coisa fantástica. E alguém te diz assim, por que você não faz isso assim? Você nem havia pensado nisso. Deus está te mandando, ele fala através das pessoas com você. Quando você já tem a capacidade de ouvir ele direto, quando você já tem ouvidos espirituais,
o Espírito Santo vai te falando as coisas, mas enquanto você não tem, ele vai falando através de terceiros. Então, às vezes, quando você presta atenção nos terceiros, que é o que estamos fazendo aqui, na verdade, né? Às vezes ele fala através de terceiros para alertar você e fazer com que você volte para o norte. É bem isso. Então, a gente começa a ver coisas realmente assim. Todo dia acontece um milagre na vida da gente, né? Quando obedecemos a palavra de Deus, Jesus tem alegria em dar as coisas para nós. No Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, assim, recado dado, claro e bem dado, né? É que sempre colocamos Deus como algo tão distante de nós, mas Ele está sempre do nosso lado. Quer o reconheçamos, quer não, né? Olha só o que diz o Salmo 139, 1 a 13. Eu acho que esse salmo é mais um desses salmos lindos que a gente tem, né? Diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. É difícil a gente compreender Deus, não é verdade? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Não é lindo isso? Fantástico, né? O que deixa claro esse salmo para nós. Jesus nos conhece desde sempre, né? Leandro, boa noite, bem-vindo. Que legal ver você aí. Então, assim, o texto deixa claro que Deus nos conhece desde antes de nós nascermos, né? Ele já nos conhecia. Quando diz ali assim, desde o ventre da minha mãe, né? Onde está? O Espírito fugirá da minha face. Eu não encontro aqui agora. Não encontro. Enfim. O importante é que, desde antes do nosso nascimento, Ele já nos formou, né? Ele já nos conheceu, Ele já sabe tudo a nosso respeito. Então não adianta a gente imaginar que Ele está longe de nós, que Ele não nos conhece, que nós podemos esconder alguma coisa dele. Diz o texto, onde quer que a gente vá, Ele estará sempre do nosso lado. Tudo o que fazemos, sem exceção, Ele sabe, Ele acompanha e registra. Então, saber que Ele está do nosso lado, quando nós sabemos e temos essa consciência disso, nós temos duas alternativas. Ou a gente o despreza e o entristece, ou a gente o aceita e com isso aceitamos juntos as bênçãos. Ok? É isso, né? Então Deus se entristece quando desprezamos e se alegra quando reconhecemos e seguimos as suas orientações. Este é o nosso Deus. Então, quando começamos a seguir os ensinamentos, como sempre digo, aos poucos as coisas começam a se modificar. Não existe assim, eu comecei hoje e já mudou toda a minha vida. Não. É passo a passo.
Muitas pessoas pensam que pronto, agora vou à igreja, vou pedir uma bênção, vou orar um dia, vou ver o milagre acontecer, vou ficar rico, curado, sensual, famoso e tal. Mas não é nada assim que acontece, né? Não é dessa forma. Né? Uma modificação tem que acontecer dentro de nós. Né? E essa modificação, para que a gente se modifique de dentro para fora, né? Não é assim de um dia para o outro. Então, é um esforço, é contínuo, mas vale a pena. À medida que decidimos seguir a Jesus, pouco a pouco vamos mudando. Vamos sendo aprovados, e à medida que vamos sendo provados, e à medida que vamos sendo provados, podemos ser aprovados, não é verdade? E vamos recebendo novas bênçãos. É como na escola, é bem como na escola. Não é porque decidimos entrar numa faculdade que nós sabemos de tudo. Pelo contrário, né? Aí que a gente descobre como a gente não sabe quase nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não conhece quase nada. E quando a gente começa a seguir os evangelhos também, no começo a gente não consegue nem entender o que está escrito ali. Não consegue compreender o que aqueles textos querem dizer para a gente. E a gente descobre que a gente não sabe quase nada. Mas à medida que a gente vai estudando e tal, a gente vai compreendendo mais. E aí mais ainda a gente vai vendo que, eu li aquilo, achava que eu tinha entendido alguma coisa e de fato, quanto eu ainda tenho a aprender. Mas esse texto que a gente estudou, ele mostra uma coisa importante, né? Muito importante, que nós temos que cuidar para não falar bobagens. Porque sempre temos que honrar com as nossas palavras. Todo mundo que segue a Jesus e segue os ensinamentos dele tem que honrar com a sua palavra. Se deu a palavra, cumpre. Ah, eu vou chegar às 5 horas, cumpre. Difícil, né? Palavra empenhada tem que ser cumprida. Veja que Herodes não queria matar João Batista, mas ele deu a palavra dele, ele tinha que cumprir. Então nós temos que aprender isso também. Eu conheci um consultor anos atrás que ele dizia assim, o grande problema do Brasil, ele era suíço, o grande problema do Brasil é que aqui sempre se dá um jeitinho. Se não existisse o jeitinho, se fazia a coisa certa. Mas não, eu dou um jeitinho e tal, eu vou chegar mais tarde, mas o cara vai entender. Não, eu vou fazer isso mais ou menos, depois eu dou uma ajeitada. Sempre se dá um jeitinho. Então, a lei é essa, mas assim, dá para dar uma ajeitadinha nela, ela não tem que ser bem assim. E todas as coisas vão criando esse jeitinho. E à medida que o jeitinho vai acontecendo, nada se acerta. Ok? Como eu dizia, o Brasil é o país do jeitinho, infelizmente ainda é. Mas, quem sabe, se muitas pessoas forem seguindo esse caminho que a gente está buscando, isso vai se direitando também. Porque obedecer a palavra de Deus traz algumas coisas importantes, né? Com o tempo a gente passa a ter uma vida financeira mais tranquila, a gente passa a ter paz para dormir, não vamos ficar arrumando problemas na nossa vida, porque a gente tem relacionamentos claros com as pessoas. Mas tudo que nós prometemos, nós vamos ter que cumprir, principalmente se a gente faz um voto. O voto é uma promessa para Deus. Se eu disser assim, Senhor, eu estou aqui num caminho, tal, quero fazer essa empresa, e se isso der certo, eu vou construir dentro das minhas possibilidades, eu vou construir uma casa para fulano de tal, porque ele está precisando, e eu vou dar o meu dízimo corretamente a partir disso, mas eu preciso de ajuda nesse momento. E Deus vai lá e te ajuda para fazer essa empresa. Aí na hora que você tem o dinheiro, você esquece do que você prometeu. O que vai te acontecer? Você vai quebrar. Você vai dizer, eu dei a ele tudo o que ele me pediu, porque ele fez um voto comigo, ok, mas ele não cumpriu o voto. Então, devolve para cá o que é meu, porque você não cumpre com a sua palavra. Então é assim, a gente tem que entender assim que tudo, sem exceção, vem de Deus, vem por bênção que Ele nos dá. Então, à medida que a gente passa a ter um relacionamento real com Ele,
passamos a conversar com ele, é um amigo. É um amigo que nós temos continuamente ao nosso lado. E é um amigo que a gente pode pedir coisas, ele tem prazer em dar para a gente, desde que a gente siga e obedeça aos caminhos e à palavra dele. Então, Deus não é um inimigo nosso. Ele não é um justiceiro. Ele não é um cara que quer ver a gente preso. Pelo contrário. Ele nos dá toda a liberdade do mundo sempre. Nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente pode, tem coisas que a gente não deve, mas ele permite que nós façamos qualquer coisa. Diferente do nosso inimigo, que quando nos pega, quando o demônio entra na gente para tirar, é um trabalho. E muitas vezes a gente permite, a gente dá legitimidade a que ele tome conta da vida da gente. Porque mentimos, porque adulteramos, porque roubamos, porque fazemos um monte de bobagens que estão fora da palavra de Deus. Então, tirar essas coisas da nossa vida e tomar um caminho reto é essencial para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus e receber todas as bênçãos e os seus milagres. Cuidar com o que a gente fala, né? Tiago 3, está escrito assim, de 9 a 10. Está falando da nossa língua, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com o que sai da nossa boca. Nós podemos abençoar e maldizer. Essa bênção ou maldição pode ser contra terceiros ou contra nós mesmos. Quantas vezes a gente se amaldiçoa até sem querer, até quando a gente diz assim, eu estou com a minha gripe, no máximo hoje está terrível. A minha gripe? Que maldição é essa que eu coloquei sobre mim? Eu assumi a gripe como minha? Uma gripe ele está querendo me pegar, isso sim, mas eu vou me livrar dela já já. Agora eu assumi a minha gripe. Então assim, a gente se amaldiçoa de bobeira às vezes mesmo, né? Sem perceber, porque a gente não presta atenção. Então vamos tomar muito cuidado com o que dizemos. Vamos pensar bem, especialmente se fizermos uma promessa, seja para homens ou seja para Deus. Então, nossa decisão de hoje, que o objetivo de toda essa reflexão é nós chegarmos a uma decisão, me parece que é bastante clara, né? Se alguém quiser dar uma sugestão, é bem-vinda. E gostaria de saber o que vocês sugerem que a gente decida. Mas uma decisão que eu acho relevante e central, a partir de toda essa reflexão que a gente fez, é que passemos a tomar o máximo de cuidado com o que sai da nossa boca, com o que falamos, com o que dizemos, especialmente com o que prometemos. Para que a gente passe a só dizer, só falar, só expressar coisas que são pensadas antes, coisas que bendizem e que não que maldigam ninguém. Ok? Vamos buscar ser bênção sempre e vamos buscar cumprir com aquilo que nós expressamos. Ok? Muito bem. Então, isso é o que temos para hoje. Acho que essa decisão é bastante importante. Não é fácil de cumprir, porque ela é complexa. Ela é bem... A gente ter esse autodomínio para tomar esse cuidado de tudo que sai da nossa boca é muito difícil. É muito difícil. Mas, se não fizermos esse esforço, a gente também nunca vai aprender a controlá-la. Controlar a nossa língua. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Se acharam interessante, o que eu peço é que deixem lá o seu joinha, lancem uma semente, né? Compartilhem com mais alguém, convidem mais alguém para vir amanhã, nessa mesma hora, 19 horas, todos os dias,
de segunda a sexta-feira, estamos aqui para bater esse papo. Sim, uma observação importante, né? Nós temos que cuidar até dos nossos pensamentos. É verdade, porque nossos pensamentos são poderosos. E nós aprendemos aqui já antes que assim, Deus ouve todos os nossos pensamentos. O inimigo não. Então, por isso que quando nós oramos para algum objetivo que a gente tem, para algum projeto que a gente tem, a gente quer pedir alguma coisa a Deus, nós oramos em silêncio. Nós oramos em pensamento. Porque o inimigo ouve o que nós falamos, mas ele não consegue acessar os nossos pensamentos. Então, assim, verdade, Leandro, é bem isso mesmo. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Até porque Deus os ouve todos, né? Então, nós não queremos que ele tenha que ouvir muita bobagem. Certo? Beleza, então? Muito obrigado a todos. Boa noite, Marilene. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. E até amanhã, neste mesmo horário. Boa noite.